Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não faço um vídeo assim, conversando diretamente com você, olho a olho. E hoje, o vídeo de hoje que eu quero fazer uma receita bem legal que eu tenho vontade de provar já há muito tempo. É um bolo feito na panela de pressão. Quero fazer um bolo misto com chocolate claro junto. E vamos ver o resultado, se vai dar certo desse bolo. Eu vou te contar tudo, se vai ficar na panela de pressão até o final ou se eu vou ter que pôr essa panela de pressão em algum momento no forno. Então fica comigo até o final para a gente ver o resultado. Vamos então fazer nossa receita? Ah, quero te falar ainda, se você ainda não é inscrito nesse canal e tá vendo essa receita, tá vendo talvez esse vídeo pela primeira vez, o primeiro vídeo do meu canal, te convido a se inscrever, fique à vontade. Pode também deixar aí um joinha que vai ajudar muito o canal, a gente fica muito agradecido. Vamos agora então para a receita. Iniciando então, vou começar usando a farinha, vou peneirar primeiro. Em um prato, eu vou peneirar minha farinha. Vou peneirar 2 xícaras de farinha. Essa farinha peneirada vai dar uma massa mais soltinha, mais macia. Se tiver algum gruminho na farinha, fica na peneira. Então, eu prefiro passar primeiro a minha massa a minha farinha. Ai, vamos lá, peraí. Preciso passar primeiro a minha farinha na massa. Nossa, hoje tá difícil. Agora vai. Preciso passar primeiro a minha farinha na peneira, para que saia todos os gruminhos e dê tudo certo. Passando então o restante da farinha. São 2 xícaras de farinha que eu vou usar para essa receita. Vai muito pouca farinha, esse bolo rende muito. É um bolo extremamente saudável, muito fácil de fazer. Não vai leite, não vai margarina, não vai manteiga. É muito fácil e muito simples. Vou iniciar então, agora que a minha farinha já está peneirada. Vou quebrar na minha batedeira 4 ovos. Como eu vou saber se esses ovos não estão estragados? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando eu bato o ovo na mesa, que ele trinca, eu cheiro. Eu encosto o cheiro no nariz. Se eu sentir que está com qualquer cheiro diferente, eu não ponho na bacia. Eu vou quebrar em outra vasilha. Mas se eu sinto que o cheiro está tradicional de ovo, eu então ponho na bacia. Agora, já com a minha batedeira girando na velocidade máxima, uma dica muito importante. Esse bolo, para dar certo, você precisa bater bem. Eu vou bater por aproximadamente 3 minutos antes de acrescentar o açúcar, porque ele precisa ficar muito bem batido, para que assim, quando eu pôr o açúcar, ele não pegue peso, mas pelo contrário, ele fica ainda mais, a massa vai ficar ainda mais fininha e mais resistente, para não estar descendo, né? Vai ficar uma massa, eu vou bater um pouco mais, porque ainda vou acrescentar aqui o óleo. Eu estou usando nessa receita óleo de soja, mas se você quiser usar de girassol, de canola, de coco, fique à vontade. Eu vou usar 1/4 de xícara de óleo. Eu uso pouquíssimo óleo, porque esse bolo, na verdade, ele é uma receita de bolo pão de ló. Mas eu gosto de pôr um pouco de óleo, porque o óleo deixa ele mais encorpado, não deixa aquele bolo tão emborrachado. Então, mas eu gosto também da massa sem óleo. Mas essa aqui eu ponho esse pouquinho de óleo. Agora, pessoal, aos pouquinhos, eu vou acrescentando o óleo. É só um pouco de óleo, como eu disse, 1/4 de um copo de óleo ou de uma xícara. Então, vou pôr esse óleo pouco a pouco, com a batedeira batendo, não para de bater. Eu bato esse bolo no tempo total dele de 5 a 7 minutos. Não pare. Agora eu vou acrescentar meia xícara de água, também aos poucos. Assim como o óleo, eu vou acrescentar aos poucos. Eu dividi
e usei só meia xícara. Eu não vou usar uma xícara inteira, por causa da quantidade de farinha que eu vou usar, que são só 2 xícaras. Então, se eu pôr uma xícara inteira, pode atrapalhar o crescimento aí do meu bolo, a massa fica muito mole. Então, acrescentei meia xícara de água e vou bater mais 1 minuto somente e vou desligar a batedeira e termina então a parte de batedeira. Pronto, agora que eu desligo a batedeira, tirei o pé da batedeira, separei a bacia e aos poucos eu começo a acrescentar a farinha, a minha farinha de trigo no bolo. Eu não fiz essa receita ainda com farinha de arroz ou outras farinhas sem glúten. Eu quero testar a próxima receita que eu vou fazer agora. Eu vou tentar fazer essa receita com outras farinhas para ver a possibilidade da gente fazer com uma farinha sem glúten e passar para vocês aí a receita completa. Então, vou misturando suavemente a farinha com carinho, sem bater forte essa massa, para que o ovo não perca, né, ali não perca a maciez do ovo ali, né, a espuma do ovo, porque esse bolo agora eu vou contar um segredo para vocês. Vou falar bem baixinho, para que nem todo mundo escute, só para vocês que estão assistindo esse vídeo. Esse bolo não vai fermento. Bolo sem fermento? E isso vai crescer? Fique até o final para você ver o resultado que a gente vai ter desse bolo. É surpreendente. Por isso eu disse que ele é super saudável. Você pode acabar de assar e já comer ele até quentinho, que não vai te dar mal-estar nenhum. Você não vai sentir nenhum peso no estômago. Você vai se sentir super bem. Agora que eu mexi minha farinha com carinho no ovo, eu vou dividir. Lembra que eu falei no início que eu queria fazer um bolo misto com massa branca e um pouco de chocolate? Agora uma parte eu vou reservar para fazer a massa branca e a outra parte eu vou pôr um pouco de cacau 100% e também um pouquinho de cacau black, que é um cacau natural que você encontra nas lojas de produtos natural. Esse eu peguei na loja Nutriever, eu encontrei lá, mas talvez você não possa ir lá e encontre em outro lugar, porque eu não sei onde você vai estar. Eu sou de Rondônia, né, de Ji-Paraná, então aqui eu usei dessa loja, mas na cidade que você está, encontra esse cacau black nas lojas natural. Então, pessoal, olha, agora eu untei a minha panela de pressão. Lembra que o bolo é de panela de pressão? Untei com óleo de soja, pode ser margarina, pode ser manteiga, se você quiser, dá do mesmo jeito. Eu preferi usar com óleo de soja, porque eu acho que é o óleo que eu já estou usando no bolo. E vou também polvilhar com farinha. Não vou usar papel manteiga na minha panela, vou usar só desse jeito que você está vendo aqui. Somente o óleo e a farinha para deixar mais fácil para o bolo soltar do fundo da panela. Vamos então agora estar misturando o cacau. Como eu disse, esse é o cacau 100%, né? Eu pus uma colher do cacau 100%, como é pouca massa, então não vou pôr muito cacau, porque ele colore bastante. Vou ajudar com meia colher do cacau black. O cacau black ele é bem escuro, parece um café, mas não tem gosto de nada. Nem de cacau branco, nem de cacau 100%, nem de café. É só, eu não sei exatamente qual é a parte do cacau que é feito esse cacau black, mas ele deixa o bolo bem escuro. Vamos ver então o resultado depois no final, tá? Agora eu não posso mais, eu vou usar o fouet nesse momento na massa escura, então eu já vou passar minha massa branca sem fermento para a panela, que é a primeira massa que eu vou pôr no fundo. Como a panela já estava untada,
Agora eu vou passar a massa branca para a panela. Gente, desculpa que não dá às vezes para me mostrar como eu gostaria de mostrar, mas nesse momento eu estou passando a minha massa da batedeira para a panela de pressão. Exclusivamente isso que eu estou fazendo neste momento. Bom, agora que eu passei a minha massa, eu vou passar então o restinho da massa da batedeira eu vou pôr aqui mesmo junto na massa do cacau, né? Pra não perder, pra aproveitar tudo. Vou rapar com aquela colherzinha de silicone que quase todas as donas de casa têm, né? Em casa, que são maravilhosas. E agora eu vou estar misturando o meu cacau na minha massa. Agora, pessoal, é mexer bem essa misturinha. Gente, mexi bem, mexido. E olha, eu conto tudo. Eu vou contar tudo para vocês. Como eu pus o cacau, agora minha massinha ficou um pouquinho mais dura. Eu senti um pouquinho mais de peso nessa massa, nessa de cacau. O que eu fiz? Eu vou usar um pouquinho de fermento nela, porque ela pesou um pouco mais por causa do cacau. Se eu tivesse misturado esse cacau antes, na farinha, e feito as massas separadas, talvez não precisasse. Foi só um pouquinho mesmo, tá? Meia colher de farinha, porque era pouquinha massa também. Então, nessa massinha eu pus um pouquinho de fermento de bolo. Eu pus um pouquinho de fermento e um pouquinho de água, umas 2 colheres de água, para hidratar esse fermento e deixar a massa um pouquinho mais amolecida. Mas foi o fermento que eu usei. Quem faz bolo sabe, meia colher de fermento no bolo não ia fazer diferença. Confesso para vocês, eu tô com medo. Vamos fazer. O outro não tem fermento nenhum, é 0 fermento. Esse eu pus um pouquinho, mas no outro bolo não tem fermento. Agora eu vou fazer aquela decoração que eu falei para vocês que eu amo nos bolos, misto de chocolate com massa branca. Ali na panela de pressão está meu bolo. É um teste, como eu disse para vocês. Não sei se vai dar certo, mas eu estou tentando porque eu quero muito fazer essa receita. Eu tenho visto muito essa receita na internet. Claro que não esse bolo, né? Essa receita dessa massa, não. Outros bolos, mas, como eu disse, na panela de pressão. Então, agora tá aí minha receita. Eu vou dar uma leve misturadinha com a pontinha da colher. Não para que o fermento vá para outra massa, mas para que dá aquelas ondas. Eu acho lindo quando o bolo fica assim, um bolo misto, sabe? Colorido, coisa mais linda, como que fosse uma pintura. É assim que eu quero o meu bolo. Prontinho, na panela de pressão, agora é ir pro fogo. Agora que o bolo está na panela, eu já liguei o fogo e agora vai uma dica. Gente, o fogo precisa estar bem baixinho. O meu fogão é fogão comum, então a boca é assim, o botão gira, como que quem vai desligando e você deixa só uma chama pequenininha. Isso significa que gasta pouquíssimo gás. Eu achei que esse bolo fica muito barato na panela de pressão. Para quem vai fazer só para comer mesmo, compensa com esse gás que tá um preço super caro. Aqui na minha cidade, quando você acha um gás de 135 a 140 o preço da botija. Então, pessoal, eu assei meu bolo por 40 minutos em fogo baixinho, com a panela fechada de pressão. E depois eu desligo o fogo e agora eu vou deixar até acabar a pressão a panela fechada. Prontinho, tirei a minha panela do fogão, pus na mesa. E agora eu vou abrir. Olha, sinceramente, eu tô com muito medo. Eu não sei o que eu vou ver aqui. Mas... Uau! Deu certo. Aparentemente está super assado. Parece muito fofinho também. Vou testar com uma faca para fazer aquele teste, né? Saiu limpinha, gente. A faca limpíssima.
tá bem assadinho. Isso significa que o bolo tá bem assadinho. Mas eu preciso deixar ele esfriar. Vou deixar ele quietinho um pouquinho, mas é por pouco tempo, uns 10 minutinhos e já vou estar abrindo. Prontinho, gente, já abri o bolo. Agora eu vou cortar. Olha, só uma coisa, não dá para tirar esse bolo como a gente tira os outros bolos assados no forno, porque a panela tem essa beirada em cima, né? E aí não dá para tirar, mas dá pra gente cortar e tirar os pedaços. E assim a gente pode estar aí comendo esse bolo, né? Vou cortar e tirar todos os pedaços com um garfo que eu tenho especial, que eu preparei ele exatamente para esses momentos onde nada dá certo, assim, que em um local apertado, fechado. Olha meu garfo, o que eu fiz com ele, gente, não vai rir de mim. Eu dobrei esse garfo, que ele é próprio como um pegador. Ele entra lá, ó, faz a volta certinha lá no fundo da panela e tira o pedaço certinho. Meu pai, olha o bolo, gente, olha o bolo. Olha como ficou fofinho. Bem assadinho, muito macio. Eu amei o resultado. Olha, sem fermento. Lembra, gente, que eu coloquei um pouquinho de fermento na massa escura, mas as duas massas cresceram igual, tanto a escura como a clara. E olha, o resultado não poderia ser melhor. Fiquei muito contente, estou muito surpresa, porque realmente eu não precisei, como eu disse, pôr meu bolo no forno com panela de pressão e tudo, nem um momento. Deu certíssimo. Se você precisa fazer um bolo, você tá sem forno, olha aí que fácil. E eu não usei papel manteiga no fundo. Vou falar a verdade para vocês, ele queimou um pouquinho, mas foi muito pouquinho, só mais um pouquinho. Vocês estão vendo o fundo da panela e tá vendo que não tá queimado lá no fundo, né? Só um pouquinho, ficou um pouquinho mais morenadinho no fundo do bolo, mas nada assim que coisa grande, não. Olha, bem pouquinho, só uma escurecidinha pouquíssima. Olha, eu não imaginei que o resultado seria esse. Eu estou muito surpresa, muito surpresa. O bolo ficou muito lindo, ficou perfeito. Olha a decoração do chocolate no branco, na massa branca, como deixou lindo o bolo. Maravilhoso. Agora, gente, olha isso. Se você gostou do resultado como eu, você também faz aí na sua casa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gente, se inscreva, não perca tempo, porque a gente vai estar sempre aqui testando coisas legal para você poder estar fazendo com segurança na sua casa e também ensinando coisas novas. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos, para que eles possam também ver esse resultado e também fazer. Esse é o bolo mais fácil do mundo. Eu achei super fácil, muito gostoso e macio. E como eu disse, como ele não tem fermento, praticamente ele não precisava do fermento. Se eu tivesse misturado o cacau já no início, na farinha. Mas como eu quis fazer uma massa só para facilitar, agilizar, então eu pus um pouquinho de fermento no bolo escuro, mas cresceu igualmente os dois. Olha, a panela, tá vendo? O fundo não ficou nada grudado, como se fosse uma forma de bolo mesmo. Agora, galera, agora é o momento principal, que vai ser o momento da prova. Quem vai provar o bolo? Quem? O Marcos, claro, o provador oficial do canal. O Marcos vai provar o bolo. Gente, ó, deixa aquele like, tá? Por favor, ajuda o canal deixando um grande like e compartilhando. Agora é aquele momento, gente, não fique na vontade olhando o Marcos comer. Faz também na sua casa que você vai amar o resultado. Vamos lá, Marcos, e aí? Como tá o bolo? Eu quero ouvir agora e o Marcos vai dar o resultado. Ah, e ele vai ter que falar que tá bom. Nada, ele é sincero. Se não tiver bom, ele fala. Ele vai falar agora para vocês o que ele achou do bolo. E aí, Marcos, fala aí. Ai, que preocupação que eu fiquei agora. Marcos, por favor, fale a verdade, somente a verdade, o que você achou. Beleza pura. Marcos, tá bem assado o bolo? Tá com gosto de cru, não? Tá bem assadinho, tá fofinho e tá gostoso. E você sabia que esse bolo não tem fermento? Ah, é? Sim. Eu vou comer um pedaço, então. Manda ver. Valeu, Marcos. Obrigado.
Se você não tem batedeira, você pode fazer o seu bolo. A dica é: bata a clara separada. Bata as claras em neve separada. Depois que tudo estiver misturado, bem batido, as primeiras partes com o fouet bem misturado, tudo muito misturado, tudo. Aí aos poucos você vai acrescentando a clara e mexendo, virando com cuidado, e vai dar certo também o seu bolo, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.